A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e é um prazer estar com você mais um dia, mais uma vez, meditando na palavra do Senhor. Se você está chegando no canal hoje, este é um lugar em que todos os dias nós meditamos na palavra do Senhor, lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas. E nós estamos numa jornada, nós estamos estudando o Salmo 119, de 16 em 16 versículos, porque o que nós temos visto aqui desde o nosso primeiro episódio do Salmo 119, é que este salmo é um salmo acróstico. Então, ele é escrito na ordem das letras do alfabeto hebraico, né? Esse alfabeto possui 22 letras, e com esses 176 versículos, o autor do salmo escreveu de maneira belíssima a respeito do seu amor pela palavra, pela lei, pelas escrituras, pela promessa, pelos mandamentos. Ele vai dizer o quanto os mandamentos são importantes para ele. E é sobre isso o Salmo 119, né? É uma carta de amor a respeito da palavra de Deus e da sua fidelidade e da certeza de que, ao crermos naquilo que Deus promete, a nossa fé não é em vão. E nós estamos indo para a 7ª e 8ª letras do alfabeto. Nós vamos meditar hoje do versículo 49 até o versículo 64, e eu convido você a ler junto comigo ou prestar atenção na leitura para nós lermos, entendermos e aplicarmos para as nossas vidas. A partir do versículo 49, nós vamos ler sobre a letra do alfabeto que se pronuncia mais ou menos assim, Zain. E eu vou desligar aqui esse sonzinho que eu escutei atrás para que ele não fique atrapalhando a nossa leitura. Muito bom. Olha só, hein? Quem sabe faz ao vivo. Eu não vou editar. Você junto comigo aqui direitinho. Diz a palavra assim no versículo 49. Lembre-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Pausa aqui. Se fosse para eu fazer um destaque, eu diria para você que o versículo 49 diz que o salmista tem esperança em uma coisa. O salmista tem esperança na palavra do Senhor. E é por isso que ele diz, lembra-te da tua palavra, ao teu servo, pela qual me deste esperança. A palavra do Senhor dá esperança ao salmista e traz consolo no seu sofrimento. Versículo 50 mostra pra gente que o salmista sabia de onde vinha o socorro dele, né? O socorro dele vinha do Senhor. No momento do sofrimento, a palavra do Senhor é o que colocava ele de pé. Assim como deve ser nas nossas vidas, né? O consolo, a cura, a verdade de Deus vem através da sua palavra. E louvado seja o Senhor, porque nós, que somos nova criatura no Senhor Jesus Cristo, antes estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, como diz Efésios 2:1, mas hoje nós temos essa promessa de vida pela fé, pela certeza de que ao crermos no Senhor, somos salvos. E o versículo 51 continua assim. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Eu falei 21, né? Eu fiz um trocadilho quando eu comecei a ler o versículo 51, porque o outro momento em que aparece a palavra arrogantes ou soberbos, dependendo da versão que você está lendo, é lá no versículo 21. E aqui o salmista vai dizer que ele estava sofrendo afrontas, estavam zombando dele, né? Se no versículo 50 fala que no sofrimento a palavra é o consolo, talvez os arrogantes vissem o sofrimento do salmista e zombassem dele por conta da sua fé. Mas, apesar dessa zombaria, o versículo 51 vai dizer que ele não desvia da lei do Senhor. E isso nos ensina algo, né, queridos? Quando estamos muitas vezes sofrendo e enfrentando uma afronta mesmo por parte das pessoas, muitas vezes a gente fica tão irado com a situação que a gente quer deixar de fazer as coisas à moda de Deus. Mas o salmista está dizendo aqui que apesar da zombaria, ele não desvia da lei do Senhor. Isso significa que ele preza em fazer as coisas à moda de Deus e que, portanto, ele não vai se vingar, né? Ele não vai vingar-se a si mesmo, mas ele vai depender do Senhor, que é o justo juiz, que julga as nossas causas, né? Ele é o vingador, né? Como diz Hebreus, se eu não estou enganado. Vamos continuar, versículo 52. Lembra-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei.
Deixa eu fazer uma observação aqui. Olha só, o salmista ele vai dizer que ele foi tomado de uma ira tremenda. Eu estou lendo a versão da nova versão internacional, né, a NVI. E quando eu leio sobre ira tremenda, eu não sei você, mas quando eu penso em ira tremenda, imediatamente me veio Efésios 4:26, né? Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, né? Ou irai-vos e não pequeis, não deixai o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, em alguns momentos, né, aplicando para as nossas vidas esse versículo, também vamos ser tomados de uma ira tremenda por ver os ímpios rejeitarem a lei do Senhor, por ver os ímpios fazendo tudo errado e inclusive muitas vezes se dando bem, entre aspas, né? Eles fazendo mal, eles fazendo aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. E eles, entre aspas, prosperando, né? Porque nós sabemos que todo e qualquer sucesso que uma pessoa tem, se ela não tem Jesus, esse sucesso não vale de nada, né, queridos? Ele é um sucesso momentâneo, isso vai passar, né? A nossa pátria está nos céus, portanto, embora nós busquemos ser bem-sucedidos aqui embaixo, a respeito das coisas espirituais, né, onde a traça não corrói, né? Onde a ferrugem não corrói e a traça não come, né? Que nós devemos juntar tesouros. Então, aqui o salmista vai dizer que foi tomado de ira porque os ímpios rejeitaram a lei, ou seja, eles estavam fazendo as coisas erradas, ele ficou extremamente irado. Que se nós ficarmos irados, que a gente se lembre desse versículo de Efésios 4:26, né? Que a gente ire, mas que a gente não deixa pôr o sol sobre a nossa ira, né? Não vamos dormir irados, não vamos dar lugar à ira, porque a vingança pertence ao Senhor, o payback, né? Aquele que julga a nossa causa é fiel e ele está conosco. Então, se nesse exato momento você estiver sendo injustiçado, aquilo que é de lei, procure advogado, procure os seus direitos, ok, vá atrás do que é direito seu. Mas quando a gente fala, por exemplo, de relacionamentos com pessoas, famílias, parentes, não seja aquele tipo de pessoa que quer dar a última palavra, não seja aquele tipo de pessoa que, ao ser ferido, quer ferir também, né? Vamos fazer o que a palavra de Deus diz e vamos acreditar na promessa dele de que ele é fiel, ele cuida de nós, ele tem cuidado de nós, né? Descanse nele. Verso 54, só um parênteses, até porque a vingança não traz para o nosso coração o contentamento. Muitos de nós talvez tenhamos aquela ideia de que, poxa vida, se eu pagasse o mal que aquela pessoa me fez, aí eu ia ficar feliz, aí eu ia ficar com a alma lavada, como a gente falava antigamente. Mas, amigo, isso não é verdade não, né? Vingar-se não traz de volta a situação, não cura. O que cura é o sangue de Jesus Cristo. Então, se algo dói no seu peito por algo que te fizeram, ore a respeito disso quando você acabar esse podcast. Fala pro Senhor, Pai, eu quero perdoar essa pessoa. Senhor, eu quero que o Senhor, por favor, tire esses fardos dos meus ombros. Eu não quero ficar irado com essa pessoa porque ela não te teme, porque ela fez coisas erradas contra mim ou contra alguém que eu amava. Senhor, eu quero ter meu coração puro. Eu quero ser tua imitadora. Eu quero ser como o Senhor é, Jesus. Faça isso, meu querido. Se livra desse fardo. Isso é bobagem, tá bom? Não corre atrás de vingança, não, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Agora sim, versículo 54. Os teus decretos são o tema da minha canção, em minha peregrinação. Eu queria só mencionar um texto. Aqui, quando fala de peregrinação, quando eu falei com vocês a respeito de peregrinação, eu não me lembro em qual das partes do Salmo, mas a palavra do Senhor diz para nós que nós somos peregrinos, né? E aqui está dizendo que os decretos do Senhor são o tema da canção. Ou seja, na vida dele, enquanto ele caminha sobre essa terra, sabendo que a pátria dele está nos céus, sabendo que ele não é desse lugar, né? Que ele vai voltar para Deus, ele não vai ficar aqui para sempre. A canção desta pessoa, ou seja, as palavras que estão na sua boca, né? Isso que o salmista está falando, são os decretos do Senhor. É a palavra de Deus. E lembrando que os decretos, né? Qual foi a definição de decretos que nós vimos desde o primeiro podcast? É a fala do Senhor, aquilo que ele fala e que é obrigatório, né? Os decretos apontam para a permanência das Escrituras. Então, durante a peregrinação, durante todos os dias da sua vida, o salmista diz que canta, né? Canta aquilo que diz na palavra.
Versículo 55. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer à tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. E aqui, para finalizar essa parte, o salmista então vai dizer que se tem uma coisa que ele faz, que faz parte da sua prática, que faz parte da sua rotina, é obedecer os preceitos do Senhor. E o desejo do meu coração, porque eu entendo que é o desejo do coração de Deus para a minha vida e para você, é que a definição de pecado é errar o alvo, né? É que a gente erre o alvo cada vez menos. Que a gente possa, em nome de Jesus, depender do Senhor a cada momento, de modo que, embora, né, a gente vá errar, porque temos em nós essa natureza, que nós, como novas criaturas, né? 2 Coríntios 5,17, que a gente possa, em nome de Jesus, viver no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Que você possa, em nome de Jesus, mudar a sua maneira de falar, mudar a sua maneira de pensar, né? Romanos 12, né? Renovar a tua mente, se encher da palavra de Deus, a ponto de que não sobre nada de você aí e nada de mim aqui, mas somente a palavra do Senhor na nossa boca. Vamos para a última parte? Versículo 57 diz assim: Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. De todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Aqui eu quero fazer uma pausa. Claro, né, o salmista está pedindo pela graça do Senhor, né? Pedindo que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor o ajude, né? Que ele quer obedecer às palavras do Senhor. E no versículo 59 diz que quando ele pensou sobre os seus caminhos, né, ele voltou os seus passos para os testemunhos do Senhor. Testemunho é a palavra, né? Um outro sinônimo para a palavra, né? São os padrões elevados, né? Testemunhos. Eu me lembro até que no primeiro episódio, quando eu falei de testemunhos, eu falei das tábuas do testemunho, né? Da arca do testemunho, quando eu falei das tábuas, eu falei de Êxodo 32:15. Quando fala de testemunho, está falando daquilo que aponta para o Senhor, né? Dizer eu sou testemunha significa comprovar, é verdadeiro, é perene, não tem sombra de mudança. E esse é Deus. E aqui o salmista no versículo 59, ele vai dizer assim: quando ele pensou nos caminhos dele, ele voltou os seus passos para os testemunhos. Ou seja, que eu e você nós saibamos fazer como ele, né, como salmista. Que a gente olhe para os nossos passos, olhe para os teus passos agora que eu vou olhar para os meus. Onde nós temos ido, com quem que nós temos falado, para quem nós temos aberto da nossa vida, quais são as escolhas que nós fazemos quando nós estamos debaixo de pressão, quais são as escolhas que nós fazemos quando estamos irados. Que a gente olhe para os nossos passos, a gente faça igualzinho o salmista. Que a gente volte os nossos passos para os testemunhos do Senhor. Que a gente se arrependa, né? Se arrependa daquilo que foi feito e que a gente não vá pelo caminho de todos, né? A maioria, em geral, não está certa. Seja diferente, ouse parecer-se com a palavra, né? Como o salmista está dizendo. Versículo 60. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os seus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. Aleluia. Verso 62. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Olha, meus queridos, não façam disso uma regra. Olha só, o salmista acorda à meia-noite, vamos acordar também, né? Não é a questão da hora, mas eu quero que você preste atenção no versículo todo. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. À meia-noite ele se levantou. Ok, esse versículo me faz pensar que talvez o salmista já estivesse deitado, ele já estivesse dormindo e de repente ele se levantou para falar com o Senhor. Quantas vezes, inclusive hoje, uma irmã muito querida disse: Rita, eu tenho acordado, já é a segunda noite que eu acordo certinho, 3 horas da madrugada, pum, e vou falar com o Senhor. E quantas pessoas, né, que essa irmã falou comigo hoje, mas quantas pessoas não passam exatamente por isso? Acordam no meio da noite, é como se fosse um chamado do Senhor, aquela sensação de eu preciso falar com Deus. Alguns de nós levantamos e vamos para outro lugar para poder falar em voz alta, alguns de nós ficamos na cama orando, mas aqui o salmista, à meia-noite, né, diz: à meia-noite me levanto para dar-te graças. Então, que você se levante da sua cama quando o Senhor te acordar, para interceder, para pedir por pessoas, por pedir por você mesmo, mas também para dar graças, como o salmista está falando. E para finalizar, sou amigo de todos que te temem e obedecem aos teus preceitos.
A terra está cheia do teu amor ou da tua bondade, né, Senhor? Ensina-me os teus decretos. 2 destaques. Versículo 63, o salmista diz: eu sou amigo dos que te temem e dos que te obedecem. Eu não tenho como aplicar isso para a nossa vida de uma maneira diferente, que não seja dizer. Temos que tomar cuidado, temos que escolher com quem andamos, né? Nós temos que ser amigos daqueles que realmente nos acrescentam coisas de Deus. Vamos amar as pessoas, vamos trabalhar com as pessoas que não temem a Deus, vamos ser pessoas simpáticas, vamos ser pessoas que espelham Jesus para todo mundo, mas o amigo, o chegado, tem que ser aquele que teme ao Senhor e que obedece ao Senhor. Aqueles para quem você abre a tua vida, porventura, para pedir oração, aliás, que você abre a tua vida, tem que ser pessoas que sejam capazes de orar por você, né? Você tem que ser intencional nisso. Eu sou amigo de todo mundo. Tudo bem, trata todo mundo bem, mas escolha os de Deus para caminhar contigo, como diz o versículo 63. E por último, agora para fechar mesmo, o salmista vai dizer: Pai, me ensina os teus decretos. Nós comentamos isso ontem, né? Eu vou querer dizer mais uma coisa. Ô, gente, vocês sabem que eu tô aqui com a minha Bíblia, né? Eu não tenho um script, então eu vou realmente lendo e eu vou sentindo vontade de falar coisas, então calma. Era a última vez, agora é a penúltima. A primeira é, o que eu ia dizer mesmo, ensina-me os teus decretos. Ou seja, o salmista vai pedir: Pai, me ensina. Você pode fazer igual na sua casa e eu também. Assim como o salmista está fazendo. Senhor, me ensina a tua lei. Senhor, me ensina a tua vontade. Existem coisas que estão escritas. Existem coisas que se aplicam à tua vida, à tua vida individualmente. Então você vai falar: Pai, me ensina. Senhor, como que eu respondo para tal pessoa? Pai, como é que eu trato essa pessoa? E você vai ver que o Senhor fala. Se você parar para escutar, Ele vai falar. E agora, sim, eu quero falar aquilo que eu não ia falar, mas eu pensei agora. Versículo 64 diz: a terra está cheia do teu amor, ou a terra está cheia da tua bondade, se você estiver lendo a revista atualizada. E quando eu li esse verso da primeira vez, lá atrás, enquanto eu estava estudando para mim, eu e Deus, eu fiquei pensando: Pai, o salmista olhar para a terra e dizer: a terra está cheia da tua bondade, queridos, a mesma violência e maldade que tinha naquela época tem também. Embora a gente diga assim: nossa, a maldade está aumentando. Eu não sei, quando eu leio e já li livros a respeito da Idade Média, das torturas, ou das guerras, ou das inquisições. Gente, eu fico pensando que tinha um monte de maldade lá atrás também, né? E pais que dormiam com filhas e pedofilia. Essa coisa não é nova. O que acontece é que agora nós temos a informação na ponta do dedo, né? A gente acessa tudo com a internet. Então agora a informação da maldade corre mais rápido, mas também era ruim lá atrás. E ver o salmista dizendo: a terra está cheia da tua bondade, eu fiquei pensando: Pai, definitivamente, quando ele diz isso, ele estava falando da tua criação. Ele estava falando do quanto o Senhor é bom, da criação, da natureza e até dos seres humanos, né? O homem faz maldades, mas a bondade do Senhor, né? A terra está cheia da bondade do Senhor. E eu te convido a olhar além da maldade humana que está ao teu redor, além do egoísmo, além da situação de querer puxar o teu tapete, além da situação de amargura que de repente você está vivendo por uma situação dura, uma situação de dificuldade financeira, eu não sei qual é a tua luta, um problema de saúde, uma separação, uma traição, eu não sei qual é a tua dor, mas eu te convido, em nome de Jesus, aqui, se esses dias têm sido cinza para você, e você só tem visto ou trevas, né? Você só tem visto escuridão, dor, maldade. Eu te convido em nome de Jesus dizer para o Senhor: Pai, eu quero, como salmista, enxergar que a terra está cheia do teu amor, ou está cheia da tua bondade. Eu quero ver, Pai, está cheio, então eu quero ver. E você olha para o céu, você olha para as estrelas, você olha para o sol, você olha para as crianças, você olha para Deus provendo na sua vida, nos detalhes, que Deus não tem deixado faltar para você. Seja grato, né? Se você acordar essa noite, vai agradecer, igual nós vimos aqui no versículo 62. E agora sim, eu paro por aqui. Que o Senhor Deus te abençoe muito. Se o bom Deus me permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente para meditar a partir do versículo 65. Parabéns para quem ficou até o final. Você é very brave, você é muito corajoso. I'm very proud of you, tá bom? Estou muito orgulhoso de você. Deus te abençoe.